Do que a inveja é capaz? Você tem noção dos males que a inveja pode trazer sobre sua vida? Bom, muitas pessoas, muitas vezes, têm um casamento destruído por causa da inveja. Muitas pessoas, às vezes, por serem alvo de inveja, deixam de progredir na vida, deixam de prosperar, deixam de receber muitas vezes uma promoção dentro do seu ambiente de serviço. Muitas vezes essas pessoas, por serem alvo de inveja, elas não conseguem ser felizes dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, seja no ambiente de serviço. Ou seja, ninguém está livre da inveja. A inveja é encontrada até mesmo dentro de igrejas, através da competitividade, através da soberba. A inveja ela é caracterizada quando uma pessoa quer se sobressair sobre outra. Infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com o seu sucesso. E o fato delas não saberem lidar com o seu sucesso, faz com que elas venham a ter um certo nível de inveja. Eu já sofri com a inveja dentro de ambiente de serviço. Em algumas situações que tinha tudo para dar certo, a inveja veio como uma parede, como uma objeção, fazendo com que aquilo que eu estava buscando alcançar fosse ali paralisado, fosse ali bloqueado por causa da inveja. A inveja tem essa ação de bloqueio na nossa vida. Essa é a realidade. Talvez hoje você esteja sendo alvo da inveja. Ainda que você diga, mas eu não tenho nada do que as pessoas tenham motivo para ter inveja de mim. Mas a grande verdade é que às vezes as pessoas não têm inveja do que você tem, mas simplesmente de quem você é. Essa é a grande realidade. Eu quero trazer para você, biblicamente, a história de alguém que a paz, Sulania, Deus abençoe. Eu quero compartilhar com você a história de alguém que sofreu muito com inveja. Peço oração pelo meu filho Yuri, das drogas, e minha família e a minha filha Yasmin, que está no presídio. Vamos orar. Vamos orar pela vida da Yasmin e pela vida do Yuri. Amém? Vamos orar agora. Então, meu Deus, meu bom Pai, meu Senhor, eu quero apresentar a Ti, meu Pai, a vida da Yuri, a vida do Yuri, a vida da Yasmin. Peço que o Senhor tome em Tuas mãos o coração deles, que o Senhor venha, meu Pai, trazer sobre a vida deles um tempo de refrigério, de consciência, de juízo. Meu Pai querido e amado, que eles possam sentir a Sua presença onde eles estiverem, que eles não se sintam desamparados, mas que eles se sintam acolhidos pelo Senhor, independente do que eles tenham feito, independente da situação na qual eles se encontram neste momento. Eu creio que o Senhor pode transformar a vida de todos. Por isso eu peço que o Senhor entre, meu Pai, sobre a vida do Yuri, transformando a vida dele hoje, meu Pai, que é uma vida de cativeiro por causa das drogas, numa vida de libertação. Porque um alto preço foi pago pela vida dele também, meu Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a Yasmin, que a Yasmin possa encontrar na Tua palavra, meu Pai, tudo aquilo que ela precisa para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Sulania, que Deus abençoe, viu? Esses dias eu vi numa live uma pessoa pedindo a oração, agora eu não sei se foi uma mãe pedindo a oração pelo filho, eu acho que era isso mesmo, uma mãe estava pedindo a oração pelo filho, que estava no presídio também, preso. E eu vi que o rapaz da live, o preletor da live,
não vou falar o nome dele para não expor, mas ele meio que se recusou a orar, né? Dizendo assim, mas eu tenho que saber o que ele fez para estar preso. Mas não é assim, sabe? Quando que nem nós, né, da igreja, fazemos visitas em presídios. Aliás, não são todas as igrejas que visitam presídios, exatamente isso. E orfanatos, hospitais. Então, em todos os lugares a gente encontra pessoas, cada uma com a sua história, pessoas arrependidas, outras não. Agora, assim, o convencimento é do Espírito Santo. Só que, assim, a gente não pode negar a oração. A gente não pode deixar de orar por alguém porque está no presídio. Pelo contrário, às vezes quando eu saio pelas ruas fazendo evangelismo à noite, às vezes a gente encontra os jovens que estão ali, muitas vezes nessa vida, né? Eles pegam e sempre abraçam, choram e falam sempre pra gente assim, olha, a gente está esquecido, as pessoas passam, olham a gente, mas é como se elas não enxergassem a gente aqui nessa situação. Então, assim, meu irmão, minha irmã, todo mundo passa por lutas difíceis na vida e a gente nunca sabe quando vai chegar a nossa vez de passar por um momento difícil, de lutas, né? E a gente tem que sempre ser cordial, sempre se compadecer com a dificuldade das outras pessoas também. Amém? Bom, hoje eu estou falando mais nessa devocional de hoje aqui, nesse tema, sobre a questão da inveja, porque eu já fui muito alvo de inveja. Eu vou até dar um breve testemunho para vocês. Olha que interessante. Eu trabalhei muito tempo como açougueiro, né? E eu fui trabalhar certa vez no mercado como açougueiro e ali eu me destaquei porque eu fazia vários tipos de cortes de carnes recheadas, enfim. Aí eu tenho um amplo conhecimento em carne, já tive casa de carnes também, inclusive. E ali eu me destaquei muito. E ali a dona do supermercado na época, ela viu minha dificuldade para trabalhar, que eu ia trabalhar de ônibus, ela comprou uma moto para mim trabalhar, ela me dava um bom salário e ela sempre trazia elogios, né? Ela sempre elogiava, nossa, eu comi aquele lagarto recheado, mas estava uma maravilha, nossa, estava demais. E ela sempre estava elogiando. Só que assim, muitas vezes eu não percebia que as pessoas que estavam em volta se incomodavam com o elogio. Isso é complicado, porque assim, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com o seu progresso, com o seu sucesso. E ali, a inveja muitas vezes nasce dos ciúmes, viu, meu irmão? Então, o que aconteceu? Um dia eu lembro disso até hoje, eu estava num hospital, eu estava com a minha esposa e com a minha filha, e eu não lembro o que a gente estava fazendo, se ia passar por consulta, enfim. Mas eu encontrei um conhecido de um outro antigo serviço que trabalhou junto comigo. E ali conversando com ele, esperando, e às vezes quando a gente está sem fazer nada, a gente fala demais. E ali eu comecei a falar para ele, falei, rapaz, eu tô num trabalho bom, tô com um salário bom, a dona do mercado comprou uma moto para ir trabalhar, então assim, tá andando, o negócio tá bem. Ela tinha intenção de deixar eu como líder, como encarregado ali do líder de setor de açougue, enfim. Você acredita que eu falei isso para esse rapaz? Não demorou uma semana. Aonde que esse rapaz apareceu para trabalhar? Aonde eu estava trabalhando. Ele saiu de onde ele estava, foi lá procurar emprego, conseguiu um emprego, utilizando ali, né, do nosso nome, que ele me conhecia um outro rapaz. Só que aí quando ele entrou lá, aí ele começou a trazer discórdia, picuinha, aí ele começou a criar, porque assim, é um ambiente a inveja é um mal muito terrível. Porque a pessoa ela cobiça não somente o que você tem, ela quer ser o que você é. E se você falar para ela que você está progredindo, que você está avançando, ela quer praticamente viver a sua vida. E como vencer a inveja? O difícil da inveja é porque a inveja não vem de quem está longe.
geralmente vem de quem está perto, porque quem não te conhece não vai te invejar, correto? Então eu quero tratar com você aqui hoje um tema no livro de Daniel, capítulo 6. Se teve alguém que sofreu com inveja, foi Daniel. Porque Daniel, ele se destacava. Por que Daniel se destacava? Ele se destacava porque havia sobre ele um espírito de excelência, que é um espírito de Deus sobre a vida de Daniel. Então, assim, havia um espírito de excelência. Esse espírito de excelência, a qual se fala, é como se fosse uma unção sobre a vida de Daniel, onde Daniel tinha sabedoria, onde Daniel tratava as coisas com excelência. Então, assim, tudo que Daniel fazia tinha qualidade e ele se destacava. Uma das principais características de Daniel era a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. E olha que interessante, chega num certo momento que Babilônia cai, que o rei Ciro toma a Síria, toma a Babilônia, e Dário assume ali a província de Babilônia, assume Babilônia, né, no lugar de Nabucodonosor. E ali o rei Dário ele estabelece alguns príncipes para governarem ali as cidades, as províncias que eram comandadas por Babilônia. E dentre os príncipes ele elege 3 presidentes, Daniel e mais 2. Como Daniel já tinha um histórico por ter sido alguém que fez fez o reinado de Nabucodonosor prosperar com lealdade, com fidelidade, ele permaneceu ali, ele foi do agrado de Dário. E ali tinha, lógico, o propósito de Deus acima de tudo. Só que ele se destacava por causa desse espírito de excelência que ele tinha, de lealdade, fidelidade, disciplina, responsabilidade. Ele se destacou. Assim que ele se destacou, esses outros 2 presidentes, né, e alguns príncipes que eram também governantes começaram a invejar Daniel. Eles não queriam ter o que Daniel tinha, porque eles também tinham. Eles estavam na mesma condição que Daniel, de hierarquia. Só que eles queriam ser como Daniel, eles queriam ter o prestígio que Daniel tinha. Até então que o rei Dário pensou em colocar Daniel acima desses presidentes, de tão destaque que ele tinha na sua vida. E ele era fiel. E aqui a Bíblia fala que esses príncipes e esses presidentes procuravam alguma ocasião, algum motivo para acusar Daniel, para prejudicar Daniel. E eles procuravam, mas não encontravam. Então chegou um certo momento que eles viram que eles não iam ter êxito na tramóia deles, né? Então eles pensaram, a gente não vai encontrar ocasião nele, porque ele é correto em tudo que ele faz, ele é honesto em tudo que ele faz. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, nunca. E isso era motivo de perturbação para eles, eles não tinham paz. Eles só iriam ter paz quando eles vissem Daniel numa pior. Então olha o que eles fizeram, olha que interessante. Eles armam um plano. E qual é este plano? Eles sabiam que Daniel era fiel. Então Daniel ele orava 3 vezes ao dia na janela do seu quarto, olhando para sua cidade natal, Judá. Era um rito dele, era um costume dele. E ali eles observaram essa rotina de Daniel. Então o que eles pensaram? Já que a gente não encontra nada para prejudicar Daniel, a gente tem que usar algo que vai contra a fé dele. E é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas que têm inveja de você, elas não encontram nada para te prejudicar. Só que o que o inimigo faz? O inimigo sopra sobre elas uma intenção maligna de fazer o quê? De usar aquilo que você tem de melhor contra você mesmo. Então, assim, o que era que ele tinha que se destacava? A sua fé. Então, o inimigo planejou o quê? Vou usar a fé de Daniel contra ele mesmo. E foi exatamente isso que ele fez. Olha, ele é um cara disciplinado, que ora 3 vezes ao dia. Vamos atacar ele na sua disciplina.
Então eles chamam o rei Dário e dizem, olha, vamos fazer um dia que seja um dia de celebração, que seja um dia onde não poderá fazer culto, nem adoração e nenhum tipo de oração para nenhum tipo de Deus, somente será prestado culto para o rei Dário neste dia. E olha que interessante, ali eles estimulam o rei Dário a fazer um decreto. E dentro desse decreto, que não poderia ser cultuado nenhum deus num dia específico, eles fazem com que, através desse decreto, esse edito real, que é uma proibição de qualquer pessoa, no espaço de 30 dias, não poderia fazer nenhum tipo de petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti. E olha que interessante, então assim, olha, durante 30 dias eles não poderia ser feito nenhum tipo de petição, de oração a nenhum tipo de Deus, porque conforme a crença deles, haviam vários, deuses para eles ali. Então, Daniel não, Daniel era fiel ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas cada um tinha ali sua religião, seu rito, sua cultura, o Deus a qual cultuava, e ali foi feito um decreto. Só que o rei Dário não percebeu que esse decreto era uma armadilha. E ele fez o edito real dizendo que em 30 dias não poderia se cultuar, fazer nenhum tipo de petição a nenhum Deus. E ali o que aconteceu? Daniel, ele não cumpriu esse decreto. Por quê? Ele era leal ao rei Dário. Só que antes da lealdade ao rei Dário, vem a fidelidade a Deus. E ele não vai deixar de ser fiel a Deus por causa do rei Dário, nem por causa de nenhum outro homem. E ali ele permaneceu na sua disciplina de oração, orando 3 vezes ao dia. E qual que era a consequência, a penalização desse decreto? Se alguém descumprisse esse decreto, esse edito real, seria lançado na cova dos leões. E ali, esses presidentes e príncipes, observando que Daniel manteve sua rotina, correram contar para o rei Dário. O rei Dário, embora gostasse muito de Daniel, se viu numa situação delicada, a qual ele não poderia revogar o seu decreto, porque isso seria um sinal de fraqueza no seu reinado. Então ele teve que cumprir o seu edito real, porque ele foi pressionado a isso. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. E o final da história você conhece bem. Um anjo de Deus esteve com Daniel na cova dos leões e livrou Daniel da cova dos leões, porque o anjo de Deus fechou a boca dos leões, ao ponto de Daniel sair intacto de lá. Quando ele sai intacto de lá, o rei Dário, percebendo toda a tramóia daqueles homens, inverte a situação. Ele diz para os seus soldados lançarem agora aqueles homens dentro da cova dos leões. E assim acontece. O que eu queria trazer para você dentro dessa mensagem, para que você refletisse um pouco. A inveja é um mal que realmente atrapalha a nossa vida. A inveja, no caso de Daniel, teve força suficiente para lançar Daniel numa cova. Mas ainda que a inveja tenha essa força de lançar Daniel numa cova, maior é Deus na vida de Daniel, que tem poder para tirar Daniel da cova. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que tem sofrido e tem sido alvo de inveja, a palavra para você é essa: permaneça fiel. Porque através da sua fidelidade, tenha certeza, ainda que a inveja te coloque em situações difíceis, maior é Deus
para tirar você de qualquer situação difícil que se apresente em sua vida. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossa vida de hoje. Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, que você possa refletir sobre tudo isso. Ninguém está livre de passar por inveja, mas tenha certeza que se você se manter fiel à palavra de Deus e a Deus, maior é Deus para te tirar de toda e qualquer cilada que a inveja tenha te colocado. Amém.